Estamos iniciando mais uma edição do podcast OAB Subseção Caxias do Sul. Saudação especial aos colegas advogados que compõem a mesa e a nossa convidada e a todos os nossos ouvintes. Eu sou o Lucas Cassol Francisco, coordenador da Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero, e hoje vou presidir essa edição em nome da comissão. Hoje vamos falar sobre um tema de muito impacto e relevância social, que são os direitos LGBTQIAPN+, no âmbito da saúde, educação e empregabilidade. Estão comigo os integrantes da Comissão Especial de Diversidade Sexual e de Gênero, os advogados Julian Longa e Jair Zausa. Também nos acompanha nossa convidada muito especial, que eu vou deixar que você mesma se apresente aí para nós, por gentileza. Primeiramente, olá para todo mundo que está aqui na mesa, para quem está nos acompanhando, né? Um convite muito especial poder estar fazendo esse podcast hoje. Eu sou a Ian, sou uma mulher trans de 29 anos, sou educadora social na ONG Construindo Igualdade, sou atriz, bailarina, sou musa de bateria de escola de samba, artista e uma militante, né? Uma questão de vivência, só por ser quem eu sou já é um ato político, um ato de protesto numa sociedade que tenta matar pessoas trans e travestis todos os dias. Antes de adentrarmos aí ao debate, não poderia deixar de mencionar o apoio e patrocínio da AR Master Sul, Assessoria Documental. Dito isso, vamos iniciar trazendo uma abordagem aí geral sobre o âmbito, né, da saúde, para que possamos conhecer um pouco mais sobre os direitos. Então, Ian, a gente gostaria de saber assim, um pouco mais a tua opinião com relação à saúde. Você entende que nós somos bem atendidos, que as pessoas LGBT estão sendo bem atendidas com relação à saúde? Infelizmente, eu não posso dizer que em todos os momentos a gente é bem atendido, a gente é acolhido ou bem recebido pelos profissionais da saúde. A gente já busca esse atendimento quando a gente está doente, quando a gente está com algum problema e, infelizmente, a gente acaba sendo marginalizado e vulgarizado em muitas vezes. Eu, como uma mulher trans, já presenciei tanto a mim quanto outras mulheres trans sendo tratadas pelo pronome errado, pelo gênero errado, as pessoas não respeitando que a nossa identidade de gênero, eu como mulher sendo mulher, ou homens trans como homens, então nós não somos respeitados sempre. Hoje, pela ONG Construindo Igualdade, que é a ONG onde eu sou educadora social, a gente tem dado palestras para os profissionais da saúde, a gente está dando preparação e capacitação para esses profissionais melhorarem cada vez mais. Mas, infelizmente, eu não posso dizer que a gente é bem acolhido na área da saúde. Quando a gente chega, só por eu ser uma mulher trans, a primeira coisa que fazem é me oferecer um teste rápido, como se eu fosse a única pessoa ou as pessoas trans fossem as únicas que têm HIV no mundo hoje, sabendo que mais de 80% da população que vive com HIV hoje são pessoas cis-hétero. Então, nós entramos num ambiente de saúde e nos oferecem teste rápido. Perguntam a todo momento se a gente fez algum uso de drogas ou alguma coisa nesse sentido. Então, as pessoas precisam parar de olhar a gente como se nós fôssemos vulgares, como se só nós tivéssemos qualquer tipo de doença sexualmente transmissível, como se só nós utilizássemos drogas. E a realidade não é essa, né? Então, ainda precisa evoluir muito. Nós precisamos ser vistos como humanos, como pessoas normais, e não como aberração quando a gente entra num ambiente assim. Sim. A gente nota, né, que nem sempre os ambientes estão preparados para receber, né? E não só, né, na parte de saúde, aí como a gente sabe também com relação à educação, né? O quanto as escolas, né, precisam estar preparadas aí também no acolhimento das crianças, porque a gente sabe que é o início aí, né? Então, não sei, Juliana, você gostaria de compartilhar conosco aí um pouco sobre a questão da educação nas escolas? Na verdade, a gente sabe que as escolas, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes, elas deixam muito a desejar nesse atendimento, né? Não só falando de crianças LGB, mas também de crianças trans, que hoje não têm autonomia para dizer quem elas são, né? E isso acaba influenciando muito na questão de evasão escolar. A gente sabe que, embora as escolas elas tenham o dever, tenham a obrigação de respeitar o uso do nome social, de acolher a criança e o adolescente por ser uma extensão da casa, na verdade,
isso acaba ficando um pouco de lado, os professores não respeitam, os diretores não respeitam e às vezes até chamam as famílias, os responsáveis, para dizer, olha, não apoia seu filho, não deixa ele fazer isso, é muito cedo. Então, qual que é a tua opinião sobre a questão da educação, principalmente com foco em crianças e adolescentes? Eu acredito que a educação ela tem o poder de transformar tudo. Só que, infelizmente, hoje também existem muitos profissionais que não são preparados na educação para atenderem. Eles acreditam que a gente só se manifesta, que a gente só expressa quem a gente é a partir da adolescência, juventude ou até fase adulta, mas, na verdade, a gente já nasce assim. Eu costumo dizer que eu não nasci no corpo errado. Eu nasci no corpo certo, o meu corpo é trans e o meu corpo é perfeito. Só que isso vem desde que a gente nasce. Então, desde que a gente nasce, a gente já é do jeito que a gente é. E a gente vai expressar isso de algumas formas, sendo diferente do que a sociedade espera que a gente seja, ou até mesmo tendo atitudes que não sejam o que a sociedade está esperando. E no ambiente escolar, se a gente não tiver esse respaldo, esse amparo, acaba sendo muito pior, porque a gente acaba largando os estudos, e isso faz com que muitas das mulheres trans acabem tendo que recorrer à prostituição no futuro por não ter qualificação, de repente, para estar no mercado de trabalho. O que eu ia falar, não só na escola, né, que nem você bem traz aqui, mas eu acredito que dentro da família também esse acolhimento, né, quando crianças, assim, ele é extremamente importante. Porque muitas vezes eu percebo, né, que as famílias tentam ou ignorar o assunto, ou então eu vou fazer de alguma forma com que o meu filho mude. Eu vou tentar vários meios aí possíveis e inimagináveis para fazer com que ele não seja algo que os pais muitas vezes não querem, mas que não tem como mascarar ou deixar de ser, porque é isso, a gente nasce, né? Não é uma questão assim que, eu escolhi. Se fosse uma escolha, eu escolheria o mais fácil, não é mesmo? Então, a gente sabe que são situações que é desde nascença e tem que ser acolhido. Então, quando a família acolhe, tudo fica melhor. Eu percebo que, a partir do acolhimento, né, da família e da escola, em conjunto, a criança não vai sofrer. Muito pelo contrário, né? Eu, por experiência própria, posso dizer que a minha experiência na escola foi uma experiência muito dolorosa. Eu apanhei muito, eu fui muito agredida fisicamente e verbalmente pelos meus colegas. Em alguns casos, os professores tomaram partido e tentaram me defender. Em outros casos, eu era ainda taxada como errada. Teve uma situação aos meus 10 anos de idade, por exemplo, onde eu apanhei de 7 meninos na rua, me jogaram gasolina, tentaram colocar fogo em mim, e eu tinha só 10 anos de idade. No dia seguinte, quando chamaram o conselho tutelar para a escola e tudo, eu fui obrigada a pedir desculpa pelos meninos por agir da maneira como eu agia em sala de aula, como eu agia na hora do recreio, como se eu fosse a culpada. Então, eu apanhei, tentaram colocar fogo em mim, tentaram me matar quando eu tinha 10 anos de idade e eu ainda fui a culpada. E isso é realmente um retrato que a gente vê na educação, na família e até mesmo dentro da própria comunidade LGBT. Em muitos aspectos, a gente vê pessoas que têm um certo nível de alcance maior, que são pessoas que têm visibilidade, elas acabam tendo comentários que não fazem bem para a nossa população, principalmente a população trans, que ainda é a mais marginalizada. Quando a gente vê uma pessoa em um grande evento, uma pessoa que tem voz, que tem vez, falar: cuidem com as travestis, porque travesti tudo rouba. Desde quando a travesti rouba? Desde quando isso é a realidade? Até quando a gente vai ter que aceitar isso sendo a nossa realidade? Então, a gente vive à mercê, enquanto pessoas trans, dentro da própria comunidade LGBT, excluídos da nossa família, marginalizados na escola, ou seja, não tem nenhum lugar que a sociedade nos queira. O único lugar que eles querem que a gente esteja é num cemitério, querem que a gente morra. E como ato de protesto em relação a isso, a gente continua existindo e resistindo, mas é doloroso, é muito triste chegar toda noite em casa, ter que agradecer por estar vivo mais um dia e não saber se no dia seguinte eu vou sair de casa e vou voltar com vida. E quem que vai me matar? Vai ser eu vou morrer na escola? Vai ser a minha família? Vai ser dentro da própria comunidade LGBT?
que eu tô dando a minha cara a tapa enquanto uma pessoa trans para que eles tenham seus direitos garantidos, quem que vai me matar? Até quando eu vou viver? Eu acho que eu, pelo menos, quero muito mais do que a sociedade diz que eu tenho. Hoje, a estatística de vida de uma mulher trans é 29 anos. De uma pessoa trans, sejam os homens trans ou pessoas não binárias, é 35. E mulheres trans é 29. Eu quero viver mais do que 29 anos. Eu quero poder construir muito mais coisas do que eu construí até agora e poder viver muito mais. Então, eu não aceito esse decreto que a sociedade estipula para mim. Sim, de fato é uma construção, né? Eu acho que a gente passa aí por várias situações, mas nós não podemos nunca perder a esperança de que vamos tentar a mudança, tentar melhorar de alguma forma. E além desses tópicos, né, que a gente traz aí com relação à saúde, educação, a gente tem também, né, a questão da empregabilidade, né? Então, doutor Jair, aí, se quiser trazer a sua contribuição. Perfeito, perfeito. Bom, a comunidade LGBT enfrenta desafios no mercado de trabalho, como sempre foi, né, por preconceito, discriminação. E é importante que se diga aqui uma pesquisa feita pelo jornal G1 revelou que 38% das empresas brasileiras têm restrições para contratar pessoas da comunidade LGBT. E muitas pessoas desta comunidade então trabalham em ambientes inseguros, enfrentando piadas, fofocas, exclusão. No teu caso, Ian, você enfrentou dificuldades para entrar no mercado de trabalho? Foi mais tranquilo? No começo foi bem difícil. Eu trabalhava no shopping e eu quis sair do shopping. Foi uma opção minha sair do shopping para poder fazer a minha transição de forma mais leve. E aí eu comecei a trabalhar numa outra loja, tenho muita experiência em loja, e a dona da loja sabia desde o começo que eu estava na transição, só que quando começaram a mudar alguns traços do meu corpo, do meu rosto, ela chegou para mim e me disse que se eu quisesse trabalhar na loja, eu tinha que me vestir de homem, porque travesti não combinava com uma boutique. Essa foi exatamente a frase que eu ouvi. Naquele dia eu saí de lá desesperada, não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Não tenho absolutamente nada contra a prostituição. Acho que é um emprego muito digno, a profissão mais antiga que existe no mundo. Mas eu não queria isso para mim. E ainda continuo dizendo que as pessoas trans têm que ter essa oportunidade, essa opção de escolher a prostituição. Se for a única opção, a gente não quer. Se for uma escolha, tudo bem. Cada um tem o direito de escolha. E eu fui demitida, então, desse emprego. E aí eu consegui trabalhar com uma outra pessoa que era uma mulher trans também. Ela acabou me dando a oportunidade de trabalhar fazendo um free, que foi onde eu fiquei mais ou menos 1 ano trabalhando num estúdio fotográfico. E depois eu consegui me reinserir novamente no mercado de trabalho aqui na cidade. Mas não foi fácil, mesmo tendo um bom currículo, principalmente na parte do comércio, comercial, não foi fácil. Tem algum outro caso de algum amigo, colega que tu queira compartilhar conosco, que passou, que vivenciou de enfrentamento nessa questão de emprego, de empregabilidade? Na verdade, o que a gente mais vê é isso, as pessoas trans. Eu tenho uma amiga minha, por exemplo, vou citar o exemplo dela, que ela é uma psicóloga muito conceituada em São Paulo hoje, e ela encaminha os currículos dela para diversidades entidades, para diversas empresas. E o currículo dela é o mais bem preparado, é o mais qualificado, e mesmo assim ela sempre tem alguma restrição, ela é barrada na hora da contratação. Então, hoje em dia, nós sendo pessoas trans, mesmo a gente tendo um bom currículo, muito difícil as pessoas vão querer atrelar a imagem da sua empresa a nós. Então, hoje trabalhando na ONG também eu vejo inúmeros casos onde as pessoas vêm nos relatando que sofreram transfobia, homofobia, lesbofobia dentro do seu ambiente profissional ou até não são contratadas. Então, os casos eles são inúmeros, são muito grandes mesmo. E nessa, vou aproveitar aqui também comentar sobre essa questão da diversidade, né, nos ambientes corporativos. É algo que só tem a favorecer, né, a beneficiar e até tornar o ambiente mais leve e produtivo. A gente sabe o quanto é positivo quando tem essa diversidade, e não só falando aqui de gênero, de sexo, mas a questão de ela vai fazer com que tenha criatividade, né, muito mais alegria no ambiente. Eu já trabalhei em muitos ambientes e as pessoas sempre elogiam bastante, né, nesse sentido de que nós temos um sistema, um fluxo muito mais divertido, mais leve, e isso torna o ambiente mais produtivo. Então, eu acredito que a diversidade, tanto falando mesmo da diversidade sexual, de gênero, a questão das mulheres também. A gente sabe que em muitas organizações, os cargos mais altos, por exemplo, não são de mulheres, né? Muito menos
da LGBT, então, né? Dificilmente a gente vai ver profissionais LGBT que vão chegar nos níveis de coordenação, gerência, diretoria, né? Então, acho que isso também é um cenário que a gente tem que tentar aí mudar na nossa sociedade, né? E com relação também à saúde, aí, não sei se a gente pode acrescentar, né, mais alguns pontos. O que nós podemos também sugerir de melhorias, né, com relação a isso? O que vocês acham que as pessoas estão preparadas, né? A gente falou assim, os ambientes estão acolhendo, mas vem uma lei, determina lá algo, e será que essas pessoas estão preparadas, sabem como chamar a questão de gênero, tudo? Ainda não existe, né? Como eu falei, a gente ainda é marginalizado nesses lugares. Hoje a gente conseguiu, depois de muita luta aqui na cidade de Caxias do Sul, a implementação do ambulatório trans. O ambulatório trans ele veio para que a gente possa ser atendido de forma mais humanizada. Então, as pessoas que estão atendendo no ambulatório trans, a gente tem atendimento psicológico, a gente tem atendimento clínico, até mesmo atendimento com ginecologista ou com médicos urologistas. A gente tem os atendimentos lá, que são atendimentos que a gente deveria ter numa UBS normal. Mas justamente para a gente poder ter esse atendimento mais humanizado, o ambulatório trans ele foi implantado aqui em Caxias do Sul. Hoje ele é uma lei, então indiferente de quem venha governar o município pelos próximos anos, é uma lei. O ambulatório trans ele não vai mais deixar de existir, ele vai permanecer. E ele é uma porta de entrada para que a gente venha cuidar da nossa saúde, para que a gente possa realmente estar indo buscar atendimento médico, poder estar cuidando da nossa saúde e não só vivendo, mas que a gente possa cuidar da nossa saúde e ter uma saúde com qualidade, né? E isso faz muita diferença, porque a gente estando saudável hoje, a gente prevenindo hoje, vai evitar um gasto muito grande no futuro. Se hoje eu estou me prevenindo na saúde, no futuro eu não vou precisar estar usando um leito no hospital que pode ser destinado a outra pessoa só por eu ter me descuidado ou por a saúde não ter me amparado. Então, isso é em questão de orçamento municipal também faz diferença, porque hoje eu vou estar tendo ali o atendimento no ambulatório trans para prevenir gastos futuros para a cidade, para o município. E também, estando saudável, a gente consegue entrar no mercado de trabalho, também consegue a empregabilidade ter um aumento muito maior. Eu acredito que hoje seja uma coisa que a gente precise ressaltar aqui na cidade, as empresas que contratam pessoas LGBTs, porque são poucas, principalmente pessoas trans. Então, hoje nós temos algumas empresas aqui, que nós falávamos sobre o trabalho, Jair, Dr. Jair, que tem algumas empresas que hoje elas contratam aqui na cidade e fazem a diferença, porque a gente vê que já tem muitas empresas que contratam meninos e meninas que são gays e lésbicas, mas quantas dessas empresas contratam pessoas trans? Quantas dessas empresas querem atrelar a imagem de uma pessoa trans à sua empresa? Então, a gente não quer só que no mês do orgulho LGBT tem uma bandeira nossa na vitrine da empresa para chamar atenção. A gente quer que as travestis sejam gerentes dessas lojas. A gente quer que tenha uma travesti sendo garçonete do restaurante. No Brasil nós temos vários casos de empresas que até a gente tomei a liberdade de anotar algumas, que, digamos assim, assumem esse compromisso, que fazem a diferença, que não é apenas o discurso, mas na prática. E eu acho que não tem problema nenhum a gente citar. Um caso é a Natura, que oferece benefícios de saúde para os casais LGBT, garantem a adoção do nome social entre os seus funcionários, oferecem cursos profissionalizantes para as trans, e, enfim, realizam também ações de recrutamento. O Grupo Pão de Açúcar também tem uma parceria com Fórum de Empresas de Direitos LGBT, com o Festival Agrovai, capacita também pessoas trans. E eu acho que é importante a gente divulgar essas empresas, já que realmente elas têm adotam esse trabalho, né? O Itaú Unibanco também possui profissionais de RH dedicados às demandas dos colaboradores e fomenta treinamentos e políticas inclusivas. E eu acho que principalmente a Ambev, né? Então faz parte do Fórum de Empresas de Direitos LGBT, criou um grupo para discutir as melhores práticas de inclusão e inclusive patrocinou a parada do orgulho LGBT de São Paulo, agora recentemente, por meio da marca Skol. Então, eu acho que são ações assim que dá para a gente destacar. E eu te perguntaria, se em Caxias tem alguma empresa que digamos assim, assume com mais força essa pauta?
Eu acredito que tenham até mais do que as que eu vou citar, mas eu vou citar as que eu conheço, que eu tenho certeza. Eu sei que tem o grupo Eton, que contrata, eles têm uma política de diversidade muito grande nessa empresa. Eu vou falar do trabalho onde eu tive, então, o meu primeiro emprego depois da transição, que foi a escola Instituto Mix, que foi uma escola que abriu as portas para mim. Foi em 15 anos que eles têm de empresa, eu fui a primeira mulher trans a ser contratada, mas me contrataram e hoje eles têm uma carta aberta para a diversidade, para contratar outras pessoas que sejam LGBTs, inclusive trans. Tem também, lá no Shopping Világio, tem 2 cafés, o Café Cultura e o Café Bela Gula, onde hoje, inclusive, uma das meninas que eu indiquei para trabalhar lá, que é minha amiga, começou como garçonete, uma menina trans, e hoje ela vai assumir a gerência de um dos cafés, então ela cresceu também. E aqui tem o Grupo Arezzo, que é a loja Arezzo, Schultz, Calvin Klein, Ana Capri, que são lojas que contratam. Eu trabalhei durante 10 anos com a Gil, que é a proprietária da empresa, e hoje tem mais de 50 anos a marca Arezzo, Schultz, e eu fui a primeira mulher trans da marca a ser gerente a nível Brasil, e hoje já tem fora do Brasil também. Então, aqui em Caxias do Sul, eu citaria essas empresas que eu acredito que são empresas que não vão só nos contratar, mas vão nos dar um ambiente seguro para trabalhar. Porque mais do que nos dar o direito de entrar na empresa, é proporcionar para a gente um ambiente seguro. É quando a gente for agredido, de repente, por um cliente, eles saberem como conduzir e nos proteger. Eles saberem como nos acolher no dia a dia quando a gente chegar lá, às vezes que sofreu uma agressão na rua ou não está passando por um dia muito bem. Então, essas empresas hoje, eu posso citar com a boca cheia, dizendo que são empresas que acolhem pessoas LGBTs, em especial pessoas trans, que a maioria das empresas não contrata, e ainda nos proporcionam um ambiente tranquilo e seguro de trabalho. Isso que você traz é extremamente importante. E é o que eu costumo bater muito na tecla, no sentido de que não adianta você erguer uma bandeira e dizer estou contratando, se você não está preparando o teu interno, né? Então, você tem que trazer a equipe, tem que deixar tudo muito bem alinhado, definido, para que a pessoa, né, trans que entre na empresa, ela se sinta respeitada, acolhida. E não seja só para você mostrar ou erguer uma bandeira sem, de fato, proporcionar esse ambiente seguro, né, para o trabalho. Eu lembrei de outro fato aqui também para compartilhar com vocês, que é a respeito da questão da educação. Teve um amigo que comentou aí que a filha dele ia fazer um trabalho na escola, né, sobre os direitos LGBT. E, em resumo, a escola chamou os pais para uma reunião, né, e a intenção foi totalmente de não realizar um trabalho, né. Só que a gente pensa, né, não seria melhor já trabalhar sobre isso, explicar, porque não é algo que falar sobre o tema a pessoa vai se tornar, né, um LGBT. Como a gente já falou, a gente nasce, não é algo que é através da fala ou de enxergar, né, que vai ter que a pessoa vai mudar, né, isso que eu quero dizer. Então, não sei se você gostaria de acrescentar alguma coisa, Julia, sobre... Até porque se fosse assim, na verdade, nós LGBTs seríamos incentivados a sermos cis-hétero, né? Porque a gente só vê beijo de homem com mulher, a gente só vê cenas de pessoas hétero, a gente só vê pessoas cis, e a gente o tempo inteiro está ouvindo que a gente está errado no que a gente está fazendo. Sim. Então, nós, enquanto escola, por exemplo, quando eu estudava, eu nunca vi num livro de biologia um corpo trans. Eu nunca vi falar sobre questões de sexo entre pessoas do mesmo gênero. Então, eu teria sido incentivado a ser uma pessoa cis-hétera, né? Então, eu acredito que é fundamental falar sobre isso na escola, até para que a criança ela veja que existe a possibilidade de ela ver outros caminhos, conhecer outras narrativas, e se não for a situação dela, que pelo menos ela não desenvolva preconceito, né? Exatamente. E é por questões assim que a população trans, principalmente, tem menos de 2% que consegue chegar até a universidade. E aí, não conseguindo chegar à universidade, não consegue chegar no mercado formal de trabalho. Sim. Então, tem todas essas questões assim de representatividade também que é importante, né? E não é o fato de que vai tornar uma criança LGBT. Não vai. Se for da natureza dela, ela vai ser independente de discutir esse assunto ou não. Mas talvez, muito provavelmente, ela tendo um conhecimento sobre isso vai facilitar muito a caminhada dela, né?
Sim, até porque ela não vai se sentir, eu sou uma pessoa diferente, né? Não, você está tudo bem, né? Você é assim. Então, não, o que acontece? Ao invés de tentar esconder, evitar, ignorar, você vai estar acolhendo, você vai estar mostrando para ela, para essa criança, para esse jovem lá na escola, que é normal, está tudo certo, né? Então, estamos juntos aqui, estamos te acolhendo. E não o contrário, né? Porque aí vem aquela questão dos índices de suicídio, né? Da evasão escolar. Então, são vários fatores que, ao invés de... que com essa questão do preconceito, do não acolhimento, não tem nada de bom nisso, né? Não vai... jamais. É muito pelo contrário. É só afastar, né? Trazer aí coisas piores, né? E o quanto é importante essa representação, né? Porque, como a Ian trouxe aqui, ela foi a primeira gerente de uma loja no shopping. Então, quantas outras olharam para ela naquela posição e disseram, poxa, se ela está ali, eu também posso estar. Se ela chegou aqui, eu também posso chegar. Existem outras pessoas iguais a mim. O meu caminho não é não poder estudar, não poder trabalhar, não ter uma família, não ter onde morar. Existem outras pessoas que me mostram que eu posso chegar em algum lugar. E esse é um dos motivos pelo qual as escolas não querem que tenha trabalhos. Porque se for fazer uma pesquisa, for falar sobre a comunidade LGBT numa escola, eles não querem que as pessoas lá na escola digam, teve uma mulher trans que ela trabalhou de gerente no shopping, tem uma mulher trans que ela é deputada federal, tem uma mulher trans que ela é vereadora, tem uma mulher trans que é advogada, tem uma pessoa trans que é empresária. Eles querem que a gente não exista. E se a gente não existir, a gente não vai fazer parte da história, não tem por que eles falarem e debaterem sobre nós. Então, eles não querem que os adolescentes, que as crianças falem sobre a nossa existência, porque eles não querem que a gente exista. E isso é no ambiente escolar e na sociedade em geral, né? Mas no ambiente escolar, a gente vê que essas pequenas plantinhas são plantadas de preconceito em muitos aspectos. Tem um momento lá onde todo mundo tem que fazer a sua oração. Mas e quantas vezes pediram para eu fazer uma reza da minha religião? Eu sou de religião de matriz africana. Por que não tem uma reza? Por que não tem um canto, alguma coisa da minha religião? Tem uma outra pessoa que, de repente, ela é budista. Por que não tem alguma coisa relacionada à religião dela? Quem disse que só o cristianismo está certo? Quem disse que só a cis-heteronormatividade está certa? A gente precisa quebrar esses padrões em todos os aspectos para que o ambiente escolar seja um ambiente seguro e para que construa crianças e pessoas que, no futuro, não vão ser pessoas preconceituosas. Porque se lá na escola a gente não estuda sobre diversidade, quando a gente chegar na fase adulta, a gente vai ser gerente de uma loja, a gente não vai contratar gays, porque eu não ouvi falar deles quando eu estudava. Eu não vou contratar pessoas trans, porque quando eu estudava, nunca pude fazer um trabalho sobre elas. Eu só via elas paradas numa esquina. Era só lá que eu conseguia enxergar elas. Então, a gente precisa mudar essa realidade e a visão das pessoas nas escolas, sim, porque a escola é a base fundamental de tudo. Os professores, eles são a primeira referência de super-heróis que a gente tem. Então, que eles mantenham essa pose de super-herói, que eles consigam carregar isso realmente e abram espaço para a diversidade, porque a gente existe e a gente vai ocupar todos os espaços. A gente não aceita mais, a gente não vai voltar pro armário, a gente não quer ser cis, a gente não quer nada disso. A gente vai cada vez mais avançar e ocupar todos os espaços são nossos e a gente vai ocupar eles. Questão, o que a gente quer? O respeito, né, gente? Acho que ninguém está pedindo nada além de respeitar e eu não preciso... em que afeta em mim a tua sexualidade? O que você faz, né, aí no teu íntimo? Gente, isso não é da minha conta, né? Sempre gosto de deixar bem claro, então acho que cada um tem que cuidar aí mais da sua vida, né? Muito bem. Até nós falamos aí com relação às empresas, né, Jair? E trouxemos citamos alguns exemplos aí de empresas que praticam, né, tem políticas, né, de diversidade. E para aquelas empresas que não têm, né, o que nós podemos daqui a pouco sugerir, né, de dizer assim, olha, empresa, você não está praticando, não está desenvolvendo políticas, você poderia fazer o quê para receber, para acolher as pessoas, né, e a diversidade, melhor dizendo?
Eu acho que existem alguns caminhos que a gente pode seguir. Um deles seria hoje, empresas privadas a gente não pode exigir nada, mas de forma pública, que existissem cotas para pessoas trans, que existissem cotas para pessoas LGBTs em todos os concursos, em todos os lugares que são públicos. E quando se trata de uma empresa privada, nós precisamos pensar de duas formas. Uma é a humanização dos empresários. Eles precisam nos ver, nos enxergar como pessoas normais, como pessoas humanas, como pessoas que têm sentimentos, que merecem viver. E se eles não nos veem dessa forma, é até melhor que a gente nem entre nessas empresas, porque o nosso ambiente não vai ser um ambiente seguro para trabalhar. A gente já está à mercê da marginalização no nosso dia a dia, já está com exclusão familiar, com evasão escolar. A gente não precisa entrar numa empresa e ainda ser maltratado dentro dessa empresa. Então, o que a gente precisa é que as pessoas, os empresários, comecem a nos ver como pessoas normais. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho uma vida, eu tenho sentimentos, eu tenho dor, eu tenho o meu cabelo que cresce, eu tenho fico um pouquinho acima do peso, um pouco abaixo do peso, eu sinto fome, eu faço as minhas necessidades fisiológicas, eu preciso tomar banho, eu sou uma pessoa normal. Então, em nada difere ele me contratar ou não. A única coisa é que ele vai estar dando oportunidade para uma pessoa mostrar o seu trabalho e conseguir desenvolver o seu talento ainda mais. Mas eu vejo assim que no geral, vamos pegar o exemplo de Caxias do Sul mesmo, eu que estou aqui há 25, 27 anos na cidade, eu vejo uma melhora significativa nessa questão daí de geral, da discriminação. Vejo até que a parada livre talvez seja um momento também que o pessoal tem de lá, de poder se apresentar, que também tem auxiliado nessa questão toda. Assim, claro, falar o trabalho das ONGs, né? Também, né? E importante aqui destacar uma pesquisa da consultoria Santo Caos. Foi constatado que 61% dos funcionários LGBTs no Brasil escolhem esconder dos colegas a sua orientação sexual. E eu vejo assim que o problema ainda é maior de discriminação quando a pessoa é trans ou gay que é afeminado, que tem trejeitos. Eu acho que aí dificulta mais e causa uma maior discriminação, né, no ambiente de trabalho. E você entende, Ian, que realmente essa discriminação faz com que as pessoas acabem escondendo a sua expressão sexual lá dentro do trabalho para não ser prejudicado de alguma forma? Eu acho que existem empresas onde ainda os meninos gays e as meninas lésbicas preferem passar despercebidos, então escondem. Só que para nós, pessoas trans, não é a mesma realidade. A gente não tem como esconder, por mais que a gente queira, as pessoas vão saber. E também não é um problema para mim. Eu tenho orgulho de ser uma pessoa trans, tanto que eu tenho um ela tatuado na minha testa, então é um orgulho para mim. Mas em alguns momentos eu digo que seria bom a gente poder esconder para passar ileso em algumas situações, de repente não apanhar ou não passar por alguma situação de preconceito. Mas muitas pessoas escondem, sim. Só que eu acho que hoje a gente já está caminhando para um mundo onde, principalmente meninos gays, já tem uma visão muito melhor. Então, as empresas gostam de contratar meninos gays, principalmente se for para trabalhar na área da beleza, na área da moda. Eles gostam de contratar meninos gays. As meninas lésbicas, elas continuam sendo um pouquinho esquecidas. E as pessoas trans, então, barradas e marginalizadas. O que a gente precisa hoje é que construir um ambiente seguro para que essas pessoas não precisem esconder a sua sexualidade e que nós, pessoas trans, não precisamos nos preocupar com a nossa identidade de gênero na hora de procurar um emprego. Então, as paradas livres do estado inteiro, do país inteiro, elas são necessárias, sim, quando elas são movimentos de militância, quando elas são movimentos de empoderamento, quando tem esses movimentos que realmente fazem a diferença para a nossa população, são interessantes. Os trabalhos das ONGs são interessantes, mas a gente precisa mais do que isso. A gente precisa mais do que eles nos verem na praça, na parada livre da cidade e dizerem, eu apoio vocês. A gente não quer que eles nos apoiem e achem bonito a gente estar na praça. A gente quer que eles abram a porta da empresa e aqui vai ter uma travesti que vai ser gerente. Aqui eu vou colocar uma travesti para ser recepcionista. Aqui vai ter um homem trans que vai ser mecânico. Aqui eu vou dar a oportunidade para uma pessoa trans trabalhar. Que foi o que eu disse antes sobre o mês da diversidade. A gente não quer nossa bandeira exposta numa empresa. A gente quer o nosso rosto dentro daquela empresa trabalhando como funcionário. Mas é que aquilo que eu disse, assim, claro, muito lento, mas eu vejo uma melhora. Se nós falar em emprego, os gaúchos não tiveram preconceito e contrataram alguém da comunidade LGBT para governar o estado. E não é segredo, né? Então, por isso que a gente está falando aqui. Então, eu acho que há, sim, e não só
no nosso estado, no país como um todo. Claro, tem muito que melhorar, muito mesmo, né? Acho que a comunidade poderia eleger muito mais políticos, né? Mas, enfim, eu acho que para o momento tem tido uma evolução muito boa, mas pode melhorar, claro, com certeza. Foi o que eu falei, o avanço ele é grande, mas ele é grande para algumas parcelas da comunidade. Então, os meninos gays continuam tendo essa parcela. Será que o povo gaúcho escolheria uma mulher trans para ser governadora? Eu acho que a população LGBT de Caxias do Sul hoje não consegue se unir para eleger uma vereadora trans na nossa cidade. Então, a gente continua vivendo onde os meninos gays têm o seu destaque. Só que as pessoas trans, elas também precisam ter. E não é um destaque, é direito à existência. Porque eu tô dando a minha cara a tapa, eu saí aqui na rua hoje. Daqui até ali na esquina, onde eu vou pegar o carro, eu tô correndo o risco de ser agredida. E eu correndo o risco de ser agredida significa que o meu sangue vai estar escorrendo para que o sangue de uma pessoa gay continue correndo pelas veias dela e ela saia à noite ou de dia com tranquilidade. Então, a gente precisa ter esse reconhecimento. Não é que nós, pessoas trans, queremos ser as rainhas do mundo, mas eu acho que precisa ser olhado pra gente com um olhar mais carinhoso e de mais respeito. A gente ainda vive sendo ameaçada e agredida no dia a dia para que as pessoas consigam respeitar as pessoas gays. Então, eu acho que as pessoas gays precisam também retribuir a isso, não nos tratando como palhacinho de circo em boate, tendo consciência de que é muito bonito aplaudir e curtir os vídeos da Erika Hilton, que é uma deputada federal trans, mas nós temos pessoas trans na nossa cidade que precisam ser eleitas na política, nós temos pessoas trans na nossa cidade que precisam ser respeitadas na escola, que precisam ser respeitadas como gerente, que a gente é mais do que um corpo que está ali montado, segundo eles. Nós somos seres humanos que merecemos e devemos ser respeitados. As pessoas, elas costumam dizer muito que as pessoas LGBTs querem privilégios, né? Mas até hoje eu nunca ouvi falar que pessoas LGBTs têm isenção de impostos, por exemplo. Não precisam pagar as contas no mercado, têm direito a moradia gratuita, a transporte gratuito. Não existe nenhum privilégio para pessoas LGBTs. A gente só quer poder acessar a educação, acessar a saúde, acessar emprego com dignidade. É só isso. Agora, os gaúchos, eles elegeram um governador que é LGBT? Sim, mas quantos desses gaúchos eram LGBTs que votaram nele? Porque a comunidade em si não vota nos LGBTs. É um tema aí que nós poderíamos, né, ficar debatendo por horas, né, a gente sabe, e é uma das formas aí, né, que a gente consegue promover a conscientização, né, e também a defesa dos direitos da comunidade LGBT nos diferentes âmbitos aí, né, como a gente já falou. Importante, acho até para o trabalho da nossa comissão, né, o debate dos mais variados assuntos, e isso que a gente conversou e que eu ia trazer para nós, acho que foi de extrema importância e para todas as pessoas que estão nos acompanhando. É isso, né, gente, como forma de combate aí ao preconceito, né, e discriminação enfrentados aí pela comunidade. Então, estamos unidos, né, nessa causa. O podcast aí, Questão de Ordem, né, está disponível com um novo episódio toda quinta-feira nas redes sociais. O YouTube, Facebook, Instagram, Spotify da OAB Caxias. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar as nossas plataformas digitais aí, fiquem por dentro. Mais informações, acesse o nosso site oabcaxias.org.br. E quero agradecer, então, a participação aí de todos, né? E espero que possamos continuar trocando aí muitas experiências, né? E nos próximos episódios aí também do podcast, né? Um agradecimento muito especial aqui pelo nosso patrocinador aí, da AR Master Sul, assessoria documental. E desejamos um forte abraço aí a todos. Obrigado pela participação.